Olá, amigos, bem-vindo novamente ao nosso canal Vinho Novo em Odres Novos. Hoje o nosso tema vai ser o roubo do destino. O que o pecado faz nas nossas vidas que rouba o nosso destino? Ah, mas eu sou crente, e como assim roubo do destino? Se a gente não conhecer os nossos pecados geracionais e estivermos debaixo do espírito de orfandade, assim, nosso destino está sendo roubado por causa do pecado. Vamos lembrar um pouquinho como que foi o Éden, né? Então, quando Deus fez o Éden, fez o homem e a mulher para habitarem na terra, governar, multiplicar e ter intimidade com Ele, quando o pecado veio sobre a vida de Eva e Adão, foi roubado o destino deles, tanto que eles foram tirados do Éden, colocados na terra, com outro governo sobre a vida deles, que não seria mais o governo de Deus, seria o governo do pecado sobre a vida deles, que produziu morte, que iria produzir morte, né? E isso não é diferente das nossas vidas. Então, quando a gente vem para Jesus, a gente como eu já falei nos outros vídeos, a gente é cuidado como noiva, recém-casada, a bondade de Deus nos cerca. Mas quando a gente entra em ciúmes, que vem os espírito de ciúmes sobre nossas vidas, porque nós estamos sendo infiéis a Deus, e o espírito de ciúmes é porque está falando, ó, você está em estado de pecado, você está se tornando inimigos de Deus, e eu estou colocando ciúmes sobre você, nos levando a nos tornar pobres, viúvas, órfãos, estrangeiros, nus, cegos, doentes, que a Bíblia fala, está dizendo, está debaixo de orfandade, de ciúmes, e isso está roubando o nosso destino. Então, aquilo que a gente iria alcançar em Deus, a gente não alcança, tá? Então, enquanto a gente não alinha, não apruma a nossa vida em Deus, em relação à nossa confissão, arrependimento, a busca de Deus para nos contar quais são os nossos pecados, né? E apesar que mesmo se a Bíblia, não, se a gente não buscar na Bíblia, o que vai acontecer ao nosso redor vai estar sim contando sobre o nosso pecado, que está falando, ó, teu destino está sendo roubado e eu vou te mostrar na sua vida, em todas as direções, como aquela cruz que eu coloquei lá no Instagram, depois vocês querem dar uma olhadinha. Nosso relacionamento com Deus vai estar sendo roubado, nosso relacionamento com a gente mesmo, em relação ao que a gente pensa sobre a gente mesmo, a autoestima, a sentimento de abandono, e nosso relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor, família, amigos, trabalho, tudo isso vai ser afetado por causa do roubo do destino, né? Que a gente, por causa do pecado que estará roubando o nosso destino. Então, vamos dar uma olhadinha como seria uma família que está debaixo da influência do roubo do destino por causa do espírito de ciúmes, tá? Então, Deus permite que aconteça isso na família, justamente para que a gente possa ver. Se a gente não vê, o outro vê, já fala assim, olha, fulano, tá alguma coisa acontecendo na tua vida. E porque a família começa a dar sinais de que o pecado está atuando ali e está roubando o destino. Então, uma das coisas que acontece na família é que dentro do roubo do destino, tudo vai estar fora do prumo, né? Da honra, vai estar sendo roubado. Então, a mãe vai estar sendo roubada, o pai vai estar sendo roubado, os filhos vão estar sendo roubados. Então, a primeira característica, vamos pensar em relação ao homem dentro da família, tá? Ele vai estar sendo roubado a honra, tá? Vai estar sendo roubado o governo e a autoridade. Quem que rouba o governo, a autoridade e a honra do marido? É a mulher e os filhos, tá? Então, o marido ele deixa de ser cabeça, ele deixa de ter o governo na família, ele deixa de ter o papel de honra, tá? Então, como se o pecado dele, não confessado, não tratado, fosse uma ferida que estivesse aparecendo no corpo dele. Então, quando está dentro de uma família onde os pais não são honrados, os filhos desonram, a mulher desonra, está dizendo, ó, está sendo exposta a ferida do marido, porque a desonra é uma ferida na vida do marido, tá? E na mulher, qual que são as características de uma mulher dentro da família que está vivendo um roubo de destino por causa do pecado? A mulher ela está sobrecarregada. Então ela está com a família nos ombros. Ela tem dores nos ombros. Isso é característica do espírito de Isabel. Dores nos ombros. O peso da família está nos ombros dela. Trabalha demais, cansaço, muitas decisões que ela tem que tomar no lugar do marido, porque ele está também debaixo de pecado, ele não consegue exercer o papel dela, e ela acaba sendo colocada num lugar de que ela não poderia estar, tira a proteção da vida dela, e ela adoece, física, emocionalmente, por estar vivendo o roubo do destino, tá? Outra característica são os filhos. Os filhos também eles acabam não honrando mais os pais, tá? Apresenta rebeldia, apresenta características de que está roubando o destino dele.
O pecado está roubando o destino dele. E às vezes os pecados dos pais estão nele, ainda não confessados, e isso vai roubar o destino dele. Então os filhos desonram os pais e os filhos começam a ter um lugar de decisão maior do que poderiam ter nas famílias. Isso é bem característico do que acontece no mundo. A gente vê aí que até as grandes empresas investem em propaganda para as crianças, porque hoje elas têm um poder de decisão nas famílias que nunca tiveram. Está mostrando que aquela família está em pecado, que a sociedade está vivendo em pecado, e isso está externando, a família está externando na sociedade. Então as famílias, mas eu sou cristão, como que isso pode acontecer? Se você está dentro da igreja e ainda não trabalhou com a sua família, individualmente, em família, para que essas brechas, essas portas de pecado familiar sejam fechadas, isso vai estar acontecendo na tua família, né? Porque a salvação é um processo, eu já falei para vocês em outros vídeos. E o ciúme de Deus é um cuidado. Então, quando Deus nos coloca em ciúmes, Ele está falando que nos ama e que não nos aceita nos perder. Então, Ele vai trazer essas dores familiares, né, que a desonra causa, que o roubo de destino causa, para justamente a gente se voltar para Deus. Porque quando nossos filhos eles estão longe daquilo que a gente sabe que é o lugar deles em Deus, a gente vai buscar, a gente vai clamar, e isso é um jeito de nos atrair para Deus. Tá? E a mesma coisa, quando a mulher está sobrecarregada, cansada e se sente desonrada pelos filhos, ou mesmo tomando o lugar que não é dela, ela vai clamar diante de Deus. E isso vai trazer misericórdia, isso vai trazer a luz do Espírito Santo para nossas vidas e vai nos dar a chance de nos arrepender. Então, os filhos vão ter um lugar que não é deles, tá? Eles vão tomar destinos, vão tomar direções, vão dar direções para a família que ela não poderia estar tomando. Então os filhos começam a decidir onde vai passar as férias, aonde vai comer, aonde vai viajar, aonde vai morar, qual carro vai comprar. A família começa a mudar de cidade para poder atender a necessidade do que o filho deseja ser como profissão, sem ter uma direção que o pai, no lugar dele, como cabeça, vai dar para os filhos, e os filhos começam a dar direção na família. Então isso é uma característica, isso é uma pincelada, tá? Do que é o roubo de destino quando a família está fora do prumo, fora do lugar de honra em Deus, de filiação em Deus, e está debaixo do espírito de orfandade. Então vamos ver na Bíblia alguns exemplos disso, tá? De roubo do destino na Bíblia. Vamos ver lá o caso de Jacó, Rebeca, Isaac, né? Como Jacó, por estar dentro de uma família caída, né? Que é também o nosso caso, acontece o roubo do destino. Então, dentro das famílias, também acontece da mãe, ela prefere um dos filhos, tá? E ela começa a ter uma cumplicidade com um dos filhos. E intimidade não física, não sexual, mas emocional. Então ela deixa de contar as coisas para o marido e começa a dividir com os filhos a direção da família, as conversas que seriam íntimas do casal, começa a ter com os filhos. Então isso aconteceu com Rebeca em relação a Jacó. Ela preferia Jacó e começou a dar destino para a família através de Jacó. Então, com o roubo da primogenitura, com o roubo da bênção, por ela estar num lugar que ela não poderia estar em relação à família dela. Então é um exemplo de roubo do destino com a vida de Jacó. Outro exemplo interessante na Bíblia é a questão de Davi, né? Davi também estava um homem segundo o coração de Deus, que se arrependia, então o arrependimento não vai nos colocar nesse lugar, mas que estava debaixo da mesma influência do pecado que nós estamos, e que o destino dele estava tentando ser roubado por Absalão. Então ele era o rei, tinha uma palavra sobre a vida dele, tinha uma profecia sobre a vida dele, e a descendência dele teria um reinado eterno, né, que é Jesus, que teria um rei eterno, mas que Absalão estava tentando ainda roubar em vida o direito de rei dele, tá? Por quê? Porque ele estava fora do lugar que ele tinha que estar quanto à autoridade dele como pai daqueles filhos, tá? E isso gera no filho a possibilidade de tentar usurpar a autoridade, tá? Outro exemplo na Bíblia, em relação a roubo do destino, tá? Então, quando Salomão ele foi levantado como rei, ele foi lá e colocou o trono da mãe dele do lado dele, tá? Então, a parceria da mãe com os filhos maior do que a parceria da mãe com Deus, né? Ou do filho rei com Deus, tá? Então, colocou um trono para a mãe dele do lado dele. Então, isso está dizendo, tem sinais de pecado, tem que está acontecendo o roubo do destino, tá? Então, a gente tem que ficar alerta, né? Eu lembro quando minha vida começou a entrar
debaixo do espírito de ciúme de Deus, eu fui falar com o pastor. Eu senti que algumas coisas eu estava adoecendo, assim, né? Emocionalmente, fisicamente, por causa dos pecados que não foram confessados. Eu fui falar com o pastor: olha, pastor, alguma coisa está acontecendo. E como eu não percebia, não sabia o que era, e pela igreja hoje também deixou de falar sobre o pecado, ela também começa a não perceber mais quando tem órfãos, quando tem viúvas, quem são, né? E não são só órfãos quanto a sem pais, né? Filhos sem pais, mas órfãos em relação ao espírito de orfandade. E a gente acaba não percebendo mais isso. E a palavra de Deus fala que nós teríamos que perceber, cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, dos pobres, dos doentes, que são as pessoas que estão em pecado ainda na igreja, que precisam ser ajudadas, edificadas, exortadas, e que hoje a igreja perdeu esse papel de exortação, né, de exortar a vida um do outro, e que a nossa vida começa a dar sinais disso, de orfandade, de viuvez, de nos tornando estrangeiros dentro da igreja, e que a gente acaba não percebendo. Então eu fui lá falar com o pastor, e ele falou assim: olha, Cláudia, eu não consigo perceber nada diferente, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada, que tinha alguma coisa acontecendo, que minha vida começou a não dar mais nada certo, que tinha sinais de orfandade. Então a orfandade, ela vai ter sinais na nossa vida, né? Então a disfunção familiar é um cuidado de Deus para nos mostrar: olha, tem algo acontecendo, olha, observa. Olha, a mulher está sobrecarregada. Olha, os seus filhos estão tomando decisões que não podiam estar tomando e levando vocês para decisões que não podiam estar levando. O marido está sendo desonrado em relação à posição de governo, de autoridade dele. Mas isso só vai ser resolvido se as raízes forem encontradas, os pecados geracionais forem achados, para que possa reestabelecer aquilo que a palavra diz, que os montes seriam aplanados e os vales seriam elevados e os caminhos seriam endireitados. Tá bom? E na sociedade é a mesma coisa, né? Na Bíblia também fala que na sociedade os reis iriam se tornar reis meninos, tá? Quando o povo estava em pecado, os reis eram levantados meninos. E ainda tem uma outra profecia que fala que os meninos reinariam, que Deus ia tirar os anciões, e iriam tirar os valentes, os juízos, e que os meninos governariam. Então assim está governando. Os meninos têm governado o mundo. Na igreja também às vezes acontece a mesma coisa. Os meninos têm governado a igreja, e na nossa casa os meninos têm governado a casa, tá? E espiritualmente o crente menino dentro de casa, ele acaba vivendo esse roubo do destino. Fica aí mais algumas orientações, mais algumas revelações, para que você comece a observar, assim, Deus, e buscar a direção do Espírito Santo, assim, Espírito Santo, aonde está acontecendo o roubo do destino na minha vida? E onde aconteceu dos meus pais, onde eles não conseguiram se arrepender para buscar, mas que agora nós, como cristãos, temos o privilégio do Espírito Santo para nos arrepender e voltarmos ao nosso destino. Obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.